Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 37 do livro do Gênesis vai nos falar, no seu início, sobre o sonho de José. Mas preste atenção, toda a história de José, narrada aqui pelo autor sagrado, não tem um valor de historicidade dos acontecimentos, mas o autor sagrado quer nos transmitir uma mensagem, então ela tem um valor religioso. Por isso, desde já, eu convido você a se deter neste aspecto. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Jacó ouviu do filho José que os irmãos, enquanto apacentavam, tinham más conversas. E é claro, assim José se tornou como que uma presença indesejável pelos seus irmãos. Se tornou um espião molesto que eles não queriam por perto. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. Não apenas porque era o filho de sua velhice, mas porque foi o primeiro filho que lhe deu sua esposa amada Raquel. Então, ele era como que o primogênito da sua esposa amada. Lembre-se, o primogênito de todos os filhos era Rúben, mas o primeiro filho de Raquel, a amada, foi José. Mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Uma túnica de várias cores. O que vem a ser isto? Uma veste principesca, isto é, uma veste usada pelos príncipes. Assim, com este presente que Jacó dá a José, ele torna clara a sua preferência pelo primogênito da esposa amada. É claro, como consequência desta sua preferência, seus outros filhos ficam enciumados do irmão. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Começaram a odiá-lo. A preferência do pai, então, o torna odioso aos irmãos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Veja o teor do sonho. José disse-lhes: ouvi o sonho que tive. Estávamos ligados todos por um feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercaram e se prostraram diante dele. O sonho aqui, segundo o que quer expor o autor sagrado, é como que um oráculo proferido da parte de Deus, como uma profecia dada ali por José. Um presságio que anula a igualdade entre os irmãos, porque enquanto um se mantém em pé, todos os outros, representados naqueles feixes, se prostram. Mas preste atenção, não estão caídos, estão prostrados. Se prostraram diante do feixe que permanecia em pé. Se prostraram, então, para o seu irmão José. Claro, isso deixou-os furiosos. Seus irmãos disseram-lhe: quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? Reinar sobre nós. Entenda, entre os filhos de Jacó, aqueles que dariam origem às tribos de Israel, não havia neste momento rei.
Por quê? Porque Deus era considerado seu único soberano, o Todo-Poderoso. Não existe rei numa cultura seminômade, como a de Jacó e de seus filhos. Mas eles dizem: quererias reinar sobre nós, ser como que o nosso soberano, como que um Deus diante do qual temos que nos prostrar? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol e a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. O sol, a lua, 11 estrelas. Porque nas culturas circunvizinhas de Israel havia a crença de que no céu existiam constelações que marcavam o destino dos homens. Assim como acontece, por exemplo, com aqueles que, de forma errônea, acreditam em horóscopos até os dias de hoje. Algo que já no Antigo Testamento vem, de certa forma, condenado. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Quando Jacó ouviu o teor dos sonhos de José, o repreendeu. O repreendeu por quê? O repreendeu por ter sonhado ou o repreendeu por ter contado o sonho que teve? O autor sagrado quer deixar-nos com esta pergunta que será respondida a seu modo ao longo de todo o relato sobre José. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tivestes? Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Segundo o livro do Eclesiástico, não existe autoridade do filho enquanto o pai permanece vivo. Então, o sonho de José era um tanto quanto incabível. Como o pai poderia prostrar-se diante dele? O sol do seu sonho prostrar-se diante dele. Depois, como poderia também a lua prostrar-se diante de José? Isto é, sua mãe prostrar-se diante de José, visto que na aula passada nós víamos que Raquel tinha morrido. Então, a mãe de José nem vivia neste momento. Então, trata-se aqui, é claro, de uma reminiscência que faz o autor sagrado para poder justificar o diálogo de José com seu filho, ou melhor, de Jacó com seu filho José, quando repreende por causa do sonho. Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo caminho. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos. Respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui, e ouvi-os dizer: vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos, e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe, antes que José se aproximasse, e combinaram entre si como o haveriam de matar. Por quê? Porque na ideia dos irmãos, eliminando o sonhador, deixará de se cumprir o presságio, o oráculo, o sonho, e assim eles não seriam vassalos de seu irmão, tendo que se prostrar diante dele. Eliminando José, eliminariam
o mal que estava prestes a assolá-los. Disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Dizem, provavelmente, em alto e bom tom, para que José possa ouvir. Então, estão como que condecorando José com um apelido com o qual caçoam dele. Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Exterminando o sonhador, o sonho não se cumpriria, como chegaram a pensar. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tireis a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Rúben quer poupar o irmão porque o ama? Não propriamente. Temos que lembrar que dentre os irmãos, Rúben é o primogênito. Então, ele é, na ausência do pai, o responsável por todos os seus irmãos. Responsável se o pai é vivo perante o pai, o que significa que ele responderia por José perante o pai. Ele seria responsabilizado pelo que acontecesse a José. Ele é, então, como todo primogênito, o guarda do seu irmão, fazendo menção lá ao que diz o início desse livro do Gênesis, quando Caim responde desta forma a Deus em relação a Abel, seu irmão mais novo. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Ele consegue evitar o fratricídio, isto é, que os irmãos levem a José à morte. Porém, não conseguem evitar que José seja feito escravo, como vai seguir aqui no relato a respeito de José. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos, tendo boa intenção para reconduzir ao pai, porque evidentemente respondia pelo irmão e qualquer mal que viesse a acontecer a José, ele seria culpado perante o pai pelo que aconteceu. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, continue fazendo a leitura do capítulo 37 do livro do Gênesis, versículos 23 a 36. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.